Acredita-se que nossa espécie, a Homo sapiens, tenha se originado há centenas de milhares de anos na África. Agora, o continente também pode ser a chave para o futuro da humanidade. É o que sugerem estudos populacionais que antecipam como será o mundo no final deste século. A ONU estima que o mundo vai chegar à beira de 11 bilhões de pessoas até 2100 antes disso. Outros estudos realizados na Áustria e nos Estados Unidos sugerem que o declínio vai começar mais cedo, em apenas meio século, e que a população não chegará a 10 bilhões. À primeira vista, esse declínio populacional pode parecer uma boa notícia, afinal, um mundo menos superpovoado poderia ser mais sustentável. Mas por trás dos números há uma realidade muito complexa. Com cada vez menos jovens e uma população cada vez mais envelhecida, como os países vão manter suas economias ativas? E como a humanidade vai sobreviver? É neste contexto que muitos olham para o continente africano, em particular para os países da África subsaariana, como é conhecida a imensa região do centro e sul do continente, que agrupa 54 países. Ao contrário do que acontece no resto do mundo, sua população está crescendo exponencialmente, o que acendeu um sinal de alerta para o Ocidente. Especialistas acreditam que o continente mais negligenciado do planeta poderia usar sua vantagem sobre países com populações em declínio para aumentar o poder econômico e geopolítico. Em uma coluna de opinião publicada em janeiro passado no jornal britânico The Guardian, Edward Pace, diretor do Africa Research Institute, exortou a comunidade internacional a deixar de lado suas representações estereotipadas e marginalização da África. O crescimento populacional da África ocorre 2 vezes mais rápido que o do sul da Ásia e quase 3 vezes mais do que o da América Latina. Para que os demais continentes acompanhem o crescimento da populacional da África, cada mulher precisa ter cerca de 2,2 filhos, em média, mas em muitos lugares na Europa, América do Norte e América do Sul, em particular no Brasil, as mulheres têm menos filhos do que isso, ou mesmo nenhum, optando pela famosa moda dos filhos pits. Enquanto essa diminuição nas taxas de natalidade pode ser um sinal de progresso, como uma maior igualdade de gênero e desenvolvimento econômico, ela também cria desafios. Por exemplo, à medida que mais pessoas envelhecem, há uma demanda maior por saúde e pensões, o que significa a necessidade de mais trabalhadores jovens para sustentar esses sistemas. Em contraste, a África tem a mais alta taxa de natalidade entre todos os continentes, com uma média de 4,1 de filhos por mulher. A população da África tem crescido rapidamente. Em 2017, era de mais de 1,25 bilhões de pessoas e está aumentando em 2,5% ao ano. Segundo especialistas, prevê-se que até 2050, apenas a chamada parte subsaariana da África terá cerca de 2,2 bilhões de pessoas, 3 vezes mais do que toda a Europa. Por outro lado, a Europa tem visto uma queda significativa nas taxas de natalidade. Praticamente todos os países europeus agora têm menos nascimentos do que antes. A França, com a maior taxa de natalidade na Europa, tem uma média de 1,92 filhos por mulher, enquanto Suécia e Irlanda seguem de perto. Para lidar com isso, muitos governos europeus estão tentando encorajar famílias a terem mais filhos. Durante uma cúpula do G20 na Alemanha, um jornalista perguntou ao presidente francês Emmanuel Macron quando o G20, especialmente a França, iniciaria um plano de desenvolvimento para ajudar a África. A resposta de Macron, que como esperado foi bastante direta, apontou para as altas taxas de natalidade na África como um desafio para o seu desenvolvimento. Ele mencionou que as mulheres africanas têm uma média de 7 a 8 filhos, sugerindo que uma taxa de natalidade tão alta torna o desenvolvimento difícil. Como é de conhecimento, não levamos levemente declarações feitas pelos estados sobre nosso continente-mãe. Estamos cientes da chamada agenda de fertilidade iniciada há mais de um século. Neste vídeo, vamos aprofundar na história demográfica do continente, sua situação atual e direções futuras. Ter uma grande população leva à pobreza? Vamos considerar as principais potências econômicas do mundo, como a China, o país mais populoso, que ocupa o primeiro ou segundo lugar economicamente. Os Estados Unidos, terceiros em população, também ocupam o primeiro ou segundo lugar economicamente. Na Europa, a Noruega tem a renda per capita mais alta, mas não é o país mais rico ou influente devido à sua pequena população. A Alemanha, o país mais populoso da Europa, também é o mais rico e o quarto mais rico globalmente. Em todos os continentes, o padrão é claro. O país mais populoso muitas vezes é o mais rico. Na América são os Estados Unidos, na Ásia, a China, na Europa, a Alemanha.
E na África, apesar de Botsuana ter uma das maiores rendas per capita na África, a população maior é da Nigéria com 200 milhões, lhe dá uma vantagem. Portanto, uma grande população não significa necessariamente pobreza. Ao contrário, muitas vezes está correlacionada com a riqueza e o poder geopolítico. Esta é uma vantagem significativa, e os africanos devem acordar e perceber que o debate em torno da estrutura demográfica da África é influenciado por essas considerações geopolíticas. A África subsaariana tem aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, de acordo com um relatório de 2021, e isso nem inclui aqueles de ascendência africana nas Américas. Você pode se perguntar, será que a África está superpovoada? A África é o lar das populações mais antigas do mundo, com a humanidade originando-se lá cerca de 200 mil anos atrás. Dada sua longa história e clima favorável, poderíamos esperar que a África fosse densamente povoada, no entanto, esse não é o caso. A densidade populacional da África é apenas de 42 pessoas por quilômetro quadrado, muito inferior a 99 da Ásia e a 73 da Europa. Portanto, ao contrário de algumas crenças, a África não está superpovoada. Entre 78% e 84% foi quanto a população da África subsaariana diminuiu devido ao comércio árabe de escravos, ao comércio europeu de escravos e à colonização europeia. Notavelmente, no final do século XV, a África tinha a maior população do mundo. O geógrafo francês e a demógrafa Louis-Marie Diop, conhecida por seu trabalho abrangente sobre as tendências demográficas africanas em seu livro Black Africa, Soil Demography and History, estimou que antes das perturbações causadas pelos comerciantes europeus de escravos, a população estava entre 600 e 800 milhões de pessoas. No entanto, 350 anos de incursões, deportações forçadas e a destruição de sociedades antigas africanas e seus impérios outrora prósperos reduziram drasticamente esse número. No final do século XIX, a população da África tinha caído para cerca de 200 milhões, um declínio significativo que destaca o impacto profundo desses eventos históricos. Após a colonização europeia e seu impacto devastador, a população africana foi reduzida para 127 milhões até 1930. A sobrevivência do povo africano após esses 450 anos de eventos catastróficos é atribuída à sua origem com uma população inicialmente grande. O fato de haver tantas pessoas na África inicialmente foi o que permitiu que a população suportasse e, eventualmente, se recuperasse. Notavelmente, a população da África começou a aumentar significativamente após o fim da colonização. De 1960 a 2017, a população africana aumentou 5 vezes. Esse crescimento notável ocorreu assim que os conflitos externos e os ataques diminuíram, surpreendentemente, sem a implementação de grandes políticas de estímulo ao nascimento por parte dos governos. Apesar de várias iniciativas do Ocidente para diminuir a população africana, muitas vezes disseminando vírus no continente, como no caso do Ebola, a África tem sido alvo de experimentos mortais. Mesmo enfrentando desafios como malária, AIDS, guerras e fomes, a população da África continuou crescendo constantemente. O número médio de filhos por mulher na África diminuiu de 6,6 em 1960 para 4,9, mas a taxa de crescimento populacional ainda está aumentando. Isso se deve principalmente às taxas de mortalidade mais baixas em todas as faixas etárias, auxiliadas pelos avanços na medicina. Olhando para o futuro, projeta-se que a população africana quadruplique até o final deste século, atingindo 4 bilhões de pessoas até 2100. A África subsaariana abrigará 4 bilhões de pessoas, o que significa que mais de 1 em cada 3 habitantes do mundo será africano. Essa mudança demográfica significativa sinaliza a crescente importância da África no cenário global, o que representa um desafio para a elite ocidental. O futuro da África depende significativamente do empoderamento das mulheres africanas, respeitando seu papel na sustentação da população do continente. Elas devem ter direitos iguais e participação nas decisões políticas, conforme profundamente enraizado na tradição africana. Na tradição africana, é crucial que as mulheres africanas determinem o que precisam para manter uma taxa de natalidade saudável, como incentivos financeiros, licença maternidade, proteção de carreira e acesso a amenidades como centros de fitness e creches. Além disso, o setor de saúde na África precisa continuar avançando, especialmente no combate a doenças como malária e AIDS. Reduzir o impacto dessas doenças é essencial para melhorar o bem-estar geral.
Olhando para o futuro em direção a um futuro com uma população potencial de 4 bilhões, é importante focar não apenas nos números, mas na qualidade de vida. O objetivo é que os futuros africanos estejam cultural e economicamente capacitados, orgulhosos de sua herança e não sobrecarregados por sentimentos de inferioridade. Isso significa afastar-se da dependência de influências culturais externas e promover um senso de identidade e prosperidade. O futuro deve ver uma população que seja linguisticamente diversa, abraçando línguas africanas como o Swahili, Lingala, Hausa, Bambara e outras. Trata-se de celebrar a cultura africana, a alegria, a música, as danças, os direitos, as festividades e os valores. Essa visão requer uma transformação cultural e econômica profunda, oferecendo vastas oportunidades para o continente. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!